aí, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das histórias mais, fascinantes da música global. Vamos tentar decifrar a trajetória de uma década inteira do BTS, sabe? Capítulo por capítulo. Mas como é que se decodifica uma década inteira de música? Porque, vamos combinar, a carreira do BTS é gigante, cheia de reviravolta, de mensagem profunda, parece um quebra-cabeça daqueles bem difíceis, né? Mas olha, tem uma chave para entender tudo isso. E essa chave, essa peça-chave, é o conceito de era. Pensa assim, cada era é como um capítulo de um livro contando um pedacinho da jornada deles. Se a gente entende isso, a gente entende a evolução do grupo todo. Então, bora começar essa jornada. Para entender o projeto do BTS, o melhor jeito é olhar para ele do jeito que eles mesmos construíram, como uma grande história. Cada era revela uma fase nova, um som diferente, uma nova identidade. É por aí que a gente vai. E toda a história, claro, tem um começo. O capítulo 1 do BTS, bom, ele leva a gente de volta pra escola. Mas não do jeito que se imagina, tá? Pode esquecer aquele pop fofinho. Aqui o papo era outro. Era rebelião, era a luta pra encontrar a própria voz. Olha só essa tabela. Ela resume bem o comecinho de tudo. Ali entre 2013 e 2014, eles lançaram o que ficou conhecido como a trilogia escolar. E a mensagem deles já chegou com o pé na porta, sabe? Criticando um sistema de ensino que eles sentiam que era opressor, falando direto sobre as pressões que a galera jovem sentia. O som deles nessa época era bem cru, com uma pegada forte de hip hop das antigas. E as letras, nossa, diretas, quase um manifesto mesmo, questionando o que a sociedade esperava, aquela pressão que sufoca os jovens. Era pura energia de rebeldia transformada em música. E isso, claro, já deu para eles uma identidade muito marcante logo de cara. E aí vem a primeira grande virada na história deles. Essa comparação aqui mostra bem essa mudança, é até dramático. O foco que antes estava no mundo lá fora, na crítica social, agora se volta para dentro, para o universo de cada um. A rebelião dá espaço para uma exploração muito mais profunda e, às vezes, bem dolorosa, das emoções. E é isso que nos leva para o capítulo 2, uma era que, muitos fãs consideram o ponto de virada definitivo. É aqui que a história fica mais complexa, mais emocional e, como o próprio título já diz, agridoce. A gente está falando da era The Most Beautiful Moment in Life, ou HYIH, para quem já é fã. Foi ali, entre 2015 e 2016, que eles mergulharam de cabeça na complexidade que é ser jovem, sabe? A beleza dos sonhos, mas também a angústia da incerteza. Aquela transição para a vida adulta que é dolorida, mas que todo mundo passa. O que faz essa era ser tão especial é justamente essa dualidade. É sobre a beleza e a dor de crescer. Eles foram lá e exploraram os medos, as esperanças, a inocência que a gente pede e a maturidade que começa a chegar. Foi exatamente aí que a narrativa deles ganhou uma profundidade que, nossa, cativou o mundo inteiro. E tem uma frase que resume perfeitamente o sentimento dessa era. É assim: uma transição da juventude para o início da maturidade. A mistura de dor, esperança e crescimento define tudo. Cara, é a essência pura desse capítulo, né? Beleza. Avançando na história, a gente chega num capítulo sobre identidade. E o mais interessante é a ironia disso tudo. Bem na hora que o BTS estava explodindo no mundo todo, com todos os olhos voltados para eles, a música deles se voltou para dentro. Para a jornada super complexa de se encontrar e, no fim das contas, de se amar. Com Wings, os temas ficaram ainda mais maduros, mais adultos. Eles começaram a explorar a tentação, conflitos internos, essa busca por identidade. E tudo isso com uma estética visual, assim, muito mais artística, quase de cinema. Foi a época dos solos de cada membro, que foi incrível. E logo na sequência veio a era Love Yourself. A mensagem aqui era cristalina e super poderosa. Amor próprio e aceitação. E foi justamente essa mensagem universal que, casou direitinho com a explosão global definitiva deles. E que explosão, hein? A série Love Yourself deu ao grupo o primeiro álbum número 1 deles nos Estados Unidos. E o ponto-chave aqui é que essa mensagem de se aceitar, de se amar, isso ressoou no mundo inteiro. Foi o que consolidou de vez o lugar deles lá no topo. Depois de conquistar o mundo, a pergunta é: para onde ir agora? A resposta deles foi para dentro. O próximo capítulo é, talvez, o mais introspectivo de todos, uma viagem profunda pela mente humana. E o que é realmente fascinante nessa fase é a fonte de inspiração. A era Map of the Soul foi baseada, olha só que loucura, na psicologia de Carl Jung. Eles pegaram conceitos como persona, aquela máscara que a gente mostra para o mundo,
sombra, o nosso lado mais obscuro, e ego, para literalmente mapear a alma. Pensa só, que abordagem ambiciosa para um álbum de música pop. E eles usaram toda essa estrutura para discutir abertamente as pressões da fama, falar sobre saúde mental, sobre as diferentes máscaras que todo mundo usa no dia a dia. Foi uma análise muito honesta do que significa ser uma pessoa complexa, sabe? E ainda por cima, debaixo dos holofotes do mundo todo. Chegando mais perto de hoje, a narrativa muda um pouco o ritmo. Vira um momento de olhar para trás, sabe? De consolidar uma década inteira de jornada e também de oferecer um pouco de conforto em tempos que foram bem difíceis para todo mundo. O álbum BE, que saiu bem no meio da pandemia, foi quase um abraço, cheio de intimidade, de esperança, com aquela mensagem de que a vida continua. E depois veio o Proof, que é uma antologia, e o single Take Two, ambos serviram como uma grande celebração da carreira toda e um baita obrigado aos fãs. E essa linha do tempo aqui, nossa, ela resume de um jeito brilhante toda essa jornada que a gente percorreu até agora. Dá pra ver evolução passo a passo, né? Da rebelião lá da escola para a exploração da juventude, da busca por identidade, até a reflexão mais profunda. Cada ponto desses não é só um álbum, é uma transformação. Então, no final das contas, por que essa estrutura de eras é tão importante? Porque ela mostra pra gente a evolução deles em 3 níveis bem claros. Primeiro, a evolução musical, que é nítida. Segundo, a profundidade das mensagens deles. E terceiro, a complexidade da narrativa visual, dos clipes, de tudo. Tudo isso cresceu junto, em sintonia. E tudo isso nos deixa com aquela pergunta, né? Olhando para o futuro. A história do BTS é uma história de crescimento contínuo, onde um capítulo sempre prepara o terreno para o próximo. Então, depois de uma década inteira de evolução, a grande questão que fica no ar é: o que será que vem por aí? Qual vai ser a próxima página dessa jornada tão incrível?